Os 7 níveis da consciência do Transurfing. Em qual deles você está? Você está criando a sua realidade ou está apenas reagindo a ela? Existe uma verdade desconfortável que poucas pessoas estão prontas para ouvir. Talvez você não esteja vivendo a sua vida. Você esteja vivendo um roteiro que foi criado por outras pessoas, pela mídia, pela sociedade, pela sua família, pelos seus medos. Segundo o Transurfing do russo Vadim Zeland, a consciência não funciona como um interruptor, ela funciona como uma escada de 7 níveis. E a maior parte das pessoas nunca passa do primeiro. Hoje eu vou te mostrar cada um desses níveis. E conforme você for ouvindo, tenta identificar em qual nível tu tá. Porque o teu nível de consciência determina a realidade que tu vai experimentar. O nível 1, aqui tem a maior parte das pessoas, tá? É o nível zumbi. 90% das pessoas, mais ou menos, vivem nesse nível. O despertador toca, a pessoa levanta, vai trabalhar, reclama, vitimista, pô. Volta para casa, liga uma tela e dorme. Essa é a vida dela. E ela repete. E continua repetindo. E ela acredita que está escolhendo, mas ela está apenas reagindo. A sua felicidade depende de circunstâncias. O seu humor depende de notícias. E a sua energia depende do comportamento dos outros. Ela está acordada fisicamente, mas está dormindo mentalmente. Esse é o mundo dos pêndulos. Estruturas que disputam a tua atenção, como a política, redes sociais, medo, status, ego, discussões. O zumbi acha que controla sua mente. É claro que ele não controla. Tua mente está sendo controlada se tu for um zumbi. Agora o nível 2, lutador. Ele despertou, despertei, achou que despertou. Mas ele comete um erro. Ele começa a lutar contra tudo e eu vou ser sincero com vocês, eu fiz isso. Eu despertei, eu queria lutar contra tudo, contra todo mundo. Aí eu lutei contra o governo, contra o sistema, contra o chefe, contra a Matrix, contra a família, contra a escassez, contra os problemas. Eu era lutador, pô. Fazia jiu-jitsu e muay thai, inclusive. Que é não sabia que era, mas é um padrão subconsciente que acontecia que eu lutava por tudo eu lutava. Até para emagrecer eu lutei. Deu certo, mas lutando, né? Então eu acredito que vou vencer pela força, né? E às vezes dá certo, mas cansa, a gente não tem uma consistência, tá? E o Transurf ensina algo diferente, tá? E tudo aquilo que tu combate recebe energia. E tudo aquilo que tu resiste tende a permanecer. Quanto mais tu luta contra algo, mais conectado a isso tu fica, tá? E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se alguém te trata com raiva, tá? E tu dá raiva, é isso que o pêndulo quer. O pêndulo poderia ser traduzido para o demônio, segundo algumas religiões. Ele quer que tu pegar a tua energia. Ele quer que é isso que ele quer. Então, quando alguém tá com raiva e tal, é o pêndulo agindo, é o diabo, é o demônio, segundo outras religiões, tá? Segundo o Transurfing é o pêndulo. E aí, o que tu quer fazer? Não dá energia para ele. É isso. Dá amor e felicidade, essa é a tua essência. O resto é o pêndulo, ele quer a tua energia. E se tu não der energia, tu acaba com o pêndulo. Ele não vai conseguir te pegar, porque o objetivo dele é energia. Mas vamos pro nível 3, o estrategista. Aqui surge a inteligência. O estrategista entende que não precisa destruir a parede. Ele pode simplesmente encontrar uma porta. Ele começa a estudar comportamento, energia, consciência, psicologia, espiritualidade, negócios. E ele troca reação por observação, força por direção, mas ainda tenta controlar tudo. E é aqui que muitos ficam presos. Tenta controlar tudo, calma. Aí tem o nível 4, o despertador. Ah, esse aqui é o despertar, pá, já tá achando que tá quase ali no nível de quase um deus, tá? E nesse nível a pessoa percebe algo revolucionário. A realidade é um espelho. Ele começa a notar que os seus pensamentos e emoções e estados internos eles estão constantemente influenciados e sendo influenciando sua experiência de vida. Não é porque ele controla magicamente o universo, mas porque ela passa a perceber e alimentar determinadas possibilidades. E aqui nasce a responsabilidade. Não existe mais culpa, tá? Que é uma bela mentira, se resumindo aqui para vocês. Não existe mais vítima, o vitimismo não consegue nada de bom na vida, mas existe algo chamado escolha. Aí nível 5, o navegador das linhas da vida. Agora tudo mudou, porque a pessoa entende um dos conceitos mais famosos do Transurfing, as linhas da vida. Existem inúmeras possibilidades disponíveis e cada decisão muda a direção da sua trajetória. Ela deixa de perguntar
Como eu consigo isso? E começa a perguntar, quem eu preciso me tornar para acessar essa realidade? Aí o nível 6, o mestre da importância. Pô, esse nível é o que separa quem sonha de quem realiza. A pessoa aprende a reduzir a importância excessiva. Quanto mais desesperadamente ela quer algo, tu quer algo, por exemplo, mais tensão tu cria, mais medo surge, mais resistência aparece. Você para de perseguir e começa a permitir. Tu continua agindo, continua construindo, mas sem ansiedade, sem desespero, sem apego. E eu vou dizer por quê. Porque se tu é rico, multimilionário, tu não tem apego a 1 milhão, tu tem 100 milhões. Se tu quer ser essa pessoa, tu tem que vibrar como? Essa pessoa não tem medo de perder dinheiro. Ela não tem medo de ser escassa. Tipo, ela não tem medo relacionado a dinheiro. Então a pessoa que tem medo não está vibrando como multimilionário. Então ela não vai ser multimilionário. Porque é simples, tem que vibrar como? Tá? Vamos pro melhor aqui. O surfista da realidade, o nível 7. Tá? Esse nível é tão foda que antes de tu pensar, já materializou o negócio, tá? Mas beleza, aqui é o topo. É o topo dos níveis. A pessoa desenvolve aquilo que o autor chama de intenção externa. Ela ainda age, ainda trabalha, ainda constrói. Mas existe uma diferença. Ela não força a realidade. Ela coopera com ela. Ela percebe os sinais, oportunidades, sincronicidades. Porque, afinal, tudo é sincronicidade. Não é só números. Tudo que tu vê é uma projeção e tudo é sincronicidade. Esse vídeo é sincronicidade. Não chegou para ti a troco de nada. Os números de comentários, de visualizações aqui também são sincronicidades. Tudo, tá? E eu falei, o ouro está por toda parte. A maioria não foi treinada para vê-lo. Conexões, portas se abrem e ela entende que não precisa remar contra o oceano. Ela precisa aprender a surfar. E ela surfa a favor da maré. Então talvez o maior erro das pessoas seja acreditar que a liberdade acontece quando elas mudam o mundo, mas não faz nenhum sentido. A verdadeira liberdade começa quando elas mudam o nível de consciência, porque cada nível produz uma realidade diferente. O zumbi vai reagir, o lutador vai resistir, o estrategista vai planejar, o despertador lá, o desperto, ele vai assumir responsabilidade. O navegador vai escolher, o mestre vai soltar e o surfista vai criar, e digo mais, ele cria antes de pensar, nível máximo de consciência, tá? Agora eu quero saber, quais desses 7 níveis você está hoje? E qual o próximo nível que você precisa alcançar para ter a vida dos teus sonhos? Escreve aqui nos comentários, tá? Segue esse canal se quiser mais dicas como essa, tá? Porque a consciência começa a mudar no momento que você consegue enxergar aonde está. E o Transurfing foi um conceito muito importante na minha vida, para mim evoluir muito. Peguei vários conceitos e esse foi um dos conceitos mais importantes que eu tenho na vida, que é o pêndulo, né? O pêndulo que é a tua energia, com coisas que são sombras, que são negativas. Quando tu entende isso, começa a não dar mais energia pro pêndulo, pô, foi um dos 80-20, assim, foi algo, muito pouco esforço e muito resultado que eu tive, tá?